Queridos, hoje é um dia muito especial para o meu coração, porque a gente está no nosso terceiro domingo ministrando uma série de mensagens chamado Do Sonho ao Destino. E essa série é sobre a vida de José, a jornada de José do seu sonho ao seu destino. E o que a gente tem ensinado aqui é para cada um de nós uma inspiração, porque cada um de nós recebemos um sonho, todos nós recebemos um destino da parte de Deus, que para José cumprir o seu chamado, ele precisou passar por testes de caráter, que passou pela pureza, passou quando ele teve o poder nas mãos. José foi testado, gente, no seu processo. Quando ele foi assediado, ele passou pelo teste da pureza, ele passou pelo teste do palácio, ele passou pelo teste da prosperidade, ele passou por vários testes, e um deles é o teste do propósito. Eu quero repartir com vocês sobre propósito em 2 domingos. Eu não vou conseguir terminar hoje, e tem uma razão especial. Então será o teste do propósito 1 e 2, tá certo? José, então, era um homem que recebeu um sonho e ele tinha um destino. Queridos, aos 17 anos de idade, José é vendido pelos seus irmãos. José é vendido para uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito. Além desse episódio na sua vida, ele passou 13 anos em uma estação de sofrimento, de muitos desafios. Foi somente aos seus 30 anos de idade que ele foi levado ao trono como governador do Egito. Para você entender um pouco desse contexto, José viveu a experiência de liderar um povo que teve 7 anos de fartura, mas que naquele momento passava por uma seca terrível e a fome se espalhava pelas nações. E foi por causa da fome que Jacó envia seus filhos, os mesmos que o venderam, para que tentasse comprar grãos para alimentar sua família. De repente, os irmãos que haviam traído e causado esse sofrimento chegaram então ao Egito, e eles foram encaminhados ao grande governador, e sem saber que era o seu irmão, eles de fato viveram aquela experiência tão desafiadora, e nessa experiência se cumpre o sonho. Eles se curvam diante de José, com o rosto em terra, exatamente como tinha feito os seus sonhos. Era a primeira vez, irmãos, que José haveria então de se encontrar com seus irmãos. Os seus irmãos não o reconheceram, porque depois de tantos anos, ele se parecia mesmo com um egípcio. Ele tinha que mudar as suas vestes, ele tinha realmente uma aparência de um egípcio, mesmo que internamente ele não fosse daquela terra. O que poderia ser então um momento de tristeza e de vingança, houve ali então uma revelação de quem era José. Nesse encontro de José com seus irmãos, fica muito evidente quem era José. E eu preciso ler então um texto com você, para você me acompanhar aqui. Gênesis 45, dos versos 3 a 8. Gênesis 45, dos versos 3 a 8, eu vou ler na versão NAA.
palavra de Deus diz: então disse José a seus irmãos. Olha o que ele disse: eu sou José. A nossa ministração será sobre essa expressão. Mas leia mais comigo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então tem um propósito se revelando aqui, ok? Foi para, essa expressão para, fala de finalidade. Foi Deus que me enviou para cá. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador do palácio e governador de todo o Egito. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá como igreja. Obrigado porque séries são direcionamentos para um povo, para uma nação, para uma comunidade de fé. Aqui estamos nós como igreja Casa Viva, Senhor. Queremos aprender de Ti. Queremos ser desafiados nessa noite com os testes e vivê-los e ser aprovados. Nos ajuda nesse processo, Espírito Santo. Eu peço assim no nome de Jesus. Amém. Eu sou José. Antes de você entender o seu destino, você precisa entender sobre identidade. Antes de você chegar no destino que Deus quer para a sua vida, você precisa ser curado na sua identidade. Irmãos, nunca se escreveu tanto sobre identidade. Nunca se pregou tanto nos púlpitos das igrejas, no Brasil e no mundo, sobre identidade e propósito. Todos os pastores que vocês escutam, admiram, pregando, estão ministrando sobre identidade e propósito. Seria isso uma jogada de marketing? Seria isso realmente o que é que o povo está querendo? Definitivamente não acredito nisso. Acredito que Deus está nos preparando para o arrebatamento. Eu acredito sim que Deus está amadurecendo um povo que por muitos anos, a pandemia confirmou isso, não eram maduros na fé. Tem gente que deixou de viver comunidade na pandemia e até hoje não voltou, você sabia disso? Sem contar aqueles que voltaram assim, bem de longe. Porque de alguma forma, a pandemia e as últimas eleições foi um chacoalhar na igreja brasileira. Quantas pessoas, gente, se decepcionaram com a igreja, com pastores, com líderes. Quantos ficaram assim tão descolados. E sabe que eu tenho descoberto? Que a grande maioria dessas pessoas não tinham raízes. E que elas não tinham na sua relação com Deus o seu lugar secreto. E que elas não tinham na sua relação com Deus uma intimidade, uma identidade curada, porque eu sou o discípulo de Jesus. E você?
Eu sou filho de Deus, e você? Eu sou uma ovelha do bom pastor, e você? Mas de alguma forma nós entendemos que podemos ser filhos sozinhos, não precisamos de igreja. Mentalidade de gente sem raiz, sem identidade, que não foi capaz de viver um momento tão difícil que passamos como nação, como povo de Deus ao redor do mundo. Mas também é verdade, eu posso comprovar, porque foi durante a pandemia que Deus nos levou para um outro estado. Foi durante a pandemia, toda a pandemia nós estávamos no Mato Grosso. Deus fazendo algo em mim, na Vanessa, nos meus filhos, no nosso ministério, para que a gente fosse para um lugar para ajudar uma igreja na sua visão de crescimento. Olha que loucura! Como assim o povo está debandando da igreja e nós estamos indo lá para ajudar uma igreja na sua visão de crescimento? Queridos, muita igreja, muitos pastores, muitos movimentos que estavam apagados foram incendiados, renovados, e eu louvo a Deus, porque quem está, continuou, quem era de verdade permaneceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi um cenário que revelou muito sobre identidade. Eu não posso compartilhar rapidamente sobre propósito com você, sem que você faça um exame real, profundo da sua identidade, e é claro que eu não conseguirei fazer isso em 30 minutos, mas Deus tem uma palavra para nós nesse tempo. José sabia quem ele era, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Jacó sabia que ele era um milagre, porque a mãe dele era estéril. Só que a alegria aumentou quando a mamãe ficou grávida de novo. Mas logo a tristeza veio, porque a mãe de José morreu quando o irmão nasce. Então, desde o início da história de José, é cheio de dramas, é cheio de lutas. E assim como eu disse na abertura dessa série, reiterado pelo pastor Luiz André na semana passada, diga-se de passagem, que palavra, que mensagem que Deus deixou para a nossa igreja. Eu digo amém para tudo que aquele homem profetizou sobre a nossa igreja. Talvez por essa razão, o pai de José tenha o amado de uma forma diferente, porque José havia perdido a sua mãe. O problema é que esse amor extremo ao filho mais novo despertou ódio nos irmãos. Eu sou José, eu fui odiado, eu fui vendido, eu fui assediado, eu fui esquecido, eu fui feito escravo. Mesmo assim, uma convicção não se apartou de José. Eu sou José, um sonhador. Deus estava comigo. O que eu não sabia era que os meus sonhos incomodavam tanto os meus irmãos. O que eu não sabia era que o meu destino estava completamente ligado aos sonhos que Deus me deu. O que eu não sabia é que meus sonhos abririam portas para mudar ambientes e iria me promover a uma nova experiência. O que eu não sabia é que eu tinha o dom não só de sonhar, mas de interpretar sonhos. Isso é fantástico, gente. Eu sou José. Isso é tão forte como ele se vê, como ele se percebe, que quando Estevão vai dizer lá em Atos capítulo 7, nos versos 9 a 13, aí nessa leitura eu vou para NBV, diz assim: os patriarcas tiveram muita inveja de José. Olha Estevão em Atos falando sobre José. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito, porém Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia de Faraó, rei do Egito. Deus também deu a José uma sabedoria excepcional.
excepcional, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados. Quando a comida deles se acabou, Jacó soube que havia trigo no Egito, e então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo. Olha o verso 13. Quando foram a segunda vez, José revelou a sua identidade aos seus irmãos, e eles foram apresentados ao faraó. Irmãos, uma razão tão profunda de que José viveu todo o seu destino é porque José manifestou um caráter, uma identidade revelada. José tinha uma revelação clara de quem ele era. José manifestou uma identidade curada, sabe por quê? Porque ele perdoou. Só perdoa quem tem identidade curada. José não tentou se provar como nós fazemos tantas vezes, porque filho não precisa provar, filho só tem que desfrutar. Qual é o ponto de partida para você entender sobre identidade? Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27, é o ponto de partida. Deus criou você à imagem e semelhança dEle. Isso deveria encher o seu coração de posicionamento. Identidade, queridos, é você saber quem você é em Cristo. Há um tempo não muito distante, eu lembrei a vocês aqui, eu até enviei para a nossa equipe, se possível, coloca para nós, quem eu sou em Cristo. E deixa eu lhe dizer isso, porque muitos de nós passaríamos a noite aqui dizendo quem Deus é para você. Ah, Deus é bom, Deus é tudo, Deus é meu amigo, Deus é meu pastor, Deus é real. Você falaria muito bem, e dependendo da sua criação cristã, você teria muito que dizer sobre Deus. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Não é verdade quando eu pergunto assim, e quem é você para Deus? Parece que a gente não tem mais de um minuto de fala. Eu sou amado, o que mais? Eu sou justificado, o que mais? Eu sou filho de Deus, crucificado com Jesus. Eu sou reconciliado, eu sou ressurreto, eu sou livre da condenação, eu sou amado, eu sou seguro, eu sou pleno em Jesus, eu sou perdoado, eu sou salvo em Cristo. Isso é tudo que eu sou, tudo que você é em Cristo. Eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou nova criatura, eu sou redimido, sou herdeiro, sou vencedor, sou justiça de Deus, sou luz, sal, ramo da videira. Eu sou morto para o pecado, participante da natureza divina. Eu sou escolhido, eu sou um com Cristo, selado com Cristo. Eu sou livre, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou ovelha do bom pastor, eu sou amigo, eu sou servo, eu sou um vaso de barro. E o que é que eu tenho em Cristo? Eu tenho a vida eterna, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a esperança, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho as promessas de Cristo, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho uma morada nos céus, eu tenho uma vida de boas obras, eu tenho uma vida perfeita, que é Jesus. Oh, meus irmãos, isso já deveria ser o suficiente para nos colocar de joelhos. Essa é uma razão pela qual muitos ainda não se aproximaram da igreja, da família que está de volta. Sabe por quê? Porque não estão encontrando discípulos curados. Nós estamos culpando demais. E culpa é uma manifestação de filho doente. Nós estamos comparando demais. Porque a comparação nos torna superiores. Tudo
manifestações doentias de uma espiritualidade doentia, onde você tem que estar se provando, tendo que dar justificativas, textos enormes para explicar por que você não veio, porque a gente já não tem mais confiança, a gente já desconfia das intenções do outro, porque quem não tem uma identidade curada vai dar trabalho no seu casamento, vai dar trabalho na sua igreja, vai dar trabalho em todo lugar que entra, porque estamos feridos, cheios de expectativas, e toda expectativa mata relacionamentos. Nós precisamos de cura da nossa identidade. Se o ponto de partida é Gênesis, onde Deus diz: ei filhão, eu te criei, você é minha imagem e semelhança. Qual foi o ponto de partida de Jesus, gente? Logo depois do batismo, do novo nascimento, porque você só tem consciência da sua identidade quando você nasce de novo. Jesus, no seu batismo, ouve uma voz, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu líder amado. É assim? Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Então a relação é de agradar, a relação é de intimidade. Só está preparado para vencer o deserto quem tem uma identidade curada. Sabe o que acontece em Mateus capítulo 4? Jesus vai para o deserto. Opa! Começamos a conectar o tema com a série, porque Jesus teve que tirar José do seu ambiente, para no processo, ou no deserto, passar pelas provações, e eu sei que todos nós estamos nessa jornada, irmãos, que alguns de nós estamos caídos, lambuzados, no pecado ou em qualquer outra loucura, que a carne, o diabo e o mundo nos propõem. Você, como filho de Deus, novo convertido, deve saber isso rapidamente. Você tem 3 inimigos: a carne. A sua carne nunca melhora, ela só se rende ou ela te domina. Carne não é para melhorar, carne é para crucificar. Carne, diabo e o mundo. São os 3 inimigos. São com eles que vocês vão ter que gastar energias. E quantos de nós gastamos energias com outras coisas? Deus nos leva para o deserto, como o Espírito levou Jesus para o deserto, porque é lá no deserto que você será treinado, purificado, transformado, restaurado, naquilo que você acha que tem, mas não tem, naquilo que você acha que é, mas não é ainda, porque uma criança já recebeu tudo que precisa no ventre da mãe, quando nasce, recebe um quarto lindo, recebe abraço, recebe tanto afeto, não é verdade? Mas essa criança precisa de ambiente, essa criança precisa de exemplo, precisa de nutrição, ela precisa de validação, ela precisa de capacitação, ela precisa de educação. Você tem que desenvolver até que ela seja um filho maduro, porque o sonho de Deus não é nos fazer filhos amados, é nos fazer filhos maduros. Onde Deus nos leva para nos tratar, gente? No deserto. Jesus foi levado ao deserto, Abraão foi levado ao deserto, José foi levado para a prisão, porque todos os homens e mulheres da Bíblia que você viu Deus usando profundamente, todos passaram por desertos. Só houve um José porque ele foi exposto a um deserto. Só houve uma Ana porque ela foi exposta a uma ferida profunda, porque
a profundidade da sua ferida será a profundidade do que Deus te usará. Já chegamos no propósito. Deus não erra. É por isso que João Calvino vai dizer assim, Deus nunca usará profundamente sem antes ferir este homem de forma profunda. O problema é ir ao deserto sem ter uma identidade curada, irmãos. Quer ver? 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Já o verdadeiro amor lança fora todo medo. E por que nós temos medo? Porque ainda não desfrutamos da nossa identidade de filho amado. Filho, confia. A sua confiança em Cristo é um resultado natural de quem nasceu de novo, de quem é filho. Gente, filho se lança. Eu entendo, queridos, que talvez você não teve uma experiência tão boa aqui na terra, talvez você não teve boas experiências com seu pai terreno, nem com seu tio, nem com seu avô, talvez você foi rejeitada, abusada, esquecido. Talvez o seu cenário tenha muitas semelhanças com a vida de José, mas eu quero te dizer que Jesus já te deu uma nova natureza. Por isso você nunca pode dizer e declarar das suas impossibilidades, porque em Cristo eu posso todas as coisas, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade dele. A carne nunca melhora, mas o Espírito vivifica. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Existe uma vida no Espírito que derrota a maledicência, que derrota a corrupção, que derrota a mentira. Gente, o medo é uma reação de filhos não curados. Eu preciso te lembrar hoje, para você encontrar e fluir no propósito de Deus para a sua vida, você precisa ser curado na sua identidade. Filho curado confia. Quer ver? O Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais derramadas nas regiões celestiais. E por que nós não acessamos todas as bênçãos? Porque ainda não desfrutamos da nossa identidade de filho. Filho desfruta. Você desfruta do que Deus já te deu. Você acessa o que Deus já te deu. Você já abraçou o que Deus já te deu. Amados, nós precisamos crescer em confiança, porque a confiança é que nos dá o poder de desfrutar de tudo que a presença do Pai tem para nós. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos desfrutar do que Ele já disponibilizou para nós. E para que isso aconteça, você precisa de uma identidade saudável, de todas essas características de filho, de identidade que eu compartilhei com vocês. Tem algumas que eu tenho trabalhado na minha vida, nas minhas conversas de mesa, nos discipulados que eu realizo. Você precisa crescer como filho, porque todo filho precisa de um pai, e a maior característica de um pai é o amor. Então, na relação de um pai que ama, a sua maior característica deveria ser de quem confia, porque o amor de Deus é eterno. Com amor eterno eu te amei. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é largo, é profundo. Gente, o amor de Deus não permite que você se separe dele. Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Mas por que no deserto você continua declarando, Deus me abandonou? Porque você continua declarando, acreditando que você não tem a companhia de um mestre, a companhia de um Deus que te ama.
Você precisa viver como filho. Um outro aspecto da sua identidade é como discípulo. O discípulo é aquele que deixa algo para seguir alguém. Irmãos, sejam discípulos de Cristo. No meio de todas essas nomenclaturas, essas sopas de letrinhas que a religião nos dá, libera tudo isso aí. Seja um seguidor de Jesus, que anda perto de Jesus. E sabe qual é a maior característica de um discípulo? Desejar ser igual ao seu mestre. Eu estou preocupado, irmãos, porque parece que Jesus é mais o Jeová Rafá, que cura toda dor, e a gente só busca Ele quando algo está doendo. Continue buscando, Ele cura mesmo. Mas você não está doente todo dia? Espero que não. Você é um filho, e agora você é um discípulo, porque se você segue a Jesus, você deseja ser como Ele. Mateus capítulo 10, versos 24 e 25, vai dizer: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, mas ele também não está abaixo não, irmãos. Entende? A gente precisa da nossa identidade restaurada. Você é um discípulo e uma discípula de Cristo. Eu entendo que é mais profundo do que ser crente. Eu entendo que é mais profundo do que ser membro. É mais profundo do que ser um líder. É mais profundo do que ser um pastor. Porque isso é um chamado de Cristo para todos. Jesus foi chamando discípulos para o seguir. Porque no discipulado eu provo que eu amo. Aí sim, no discipulado eu deixo as redes para seguir o mestre. Eu digo para o meu mestre que minha esposa, meus filhos, meus projetos, meu trabalho, nenhum desses é mais importante do que ele. Sabe por quê, irmãos? Que a gente não tá voando nas asas do Espírito, porque a gente vai criando limites para Deus. Você quer um pedaço do Evangelho, lembra dessa ministração? Que a gente quer colocar pano novo ou pano velho em lugar novo, a gente quer remendar a nossa vida com pedaços do Evangelho. Não funciona. Ser discípulo de Jesus é ser como Ele, é falar como Ele, é segui-lo, é amá-lo, é desejá-lo, queridos. Nós precisamos ser filhos, precisamos ser discípulos, precisamos ser ovelhas. Você é uma ovelha de um bom pastor. Acredite que o bom pastor não deixará faltar a você, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, não é possível encontrar destino sem definir identidade. Você precisa se posicionar. Você é ovelha, você precisa ter atitudes de ovelha, você precisa ser parecido, porque o bom pastor vai te conduzir às águas de descanso. E você sabe por que o bom pastor nos conduz às águas de descanso? Porque a ovelha tem medo do barulho das águas. É por essa razão que aquele texto está ali. Jesus procura em um lugar, um recuado, onde as águas não são barulhentas, porque é assim na vida cristã. Algumas pessoas não vêm na noite do fluir porque tem medo. Porque na noite do fluir algumas coisas sobrenaturais acontecem aqui mesmo. Quer mergulhar mais fundo? Tem que mergulhar mesmo. Eu sei por que algumas pessoas não querem viver célula. Porque lá a gente tem espelhos que nos inspiram e nos confrontam. Eu sei por que a gente não investe nessas coisas que o reino de Deus nos oferece. Porque estudar mais a Bíblia vai te confrontar mais, vai te libertar mais. E talvez essa não seja a sua escolha. Você está satisfeito?
ou você quer resolver do seu jeito. Queridos, ovelha precisa de um pastor, um filho precisa de um pai, um discípulo precisa de um mestre, e uma ovelha precisa de um pastor, o bom pastor Jesus. Ele é que está com a gente no vale da sombra da morte. É Ele que nos persegue, porque a ovelha é realmente um animal muito frágil, tem pouca visão. Ovelha é assustada, tem várias limitações com as ovelhas, mas a ovelha é querida aos olhos do Pai. Ele coloca nos ombros, gente. Eu te pergunto, você tem vivido como ovelha? E mais, se você está resolvido com a sua paternidade celestial, você está resolvido com a sua paternidade terrena? É por isso que nós trabalhamos, é por isso que há tantos retiros, é por isso que é importante sim ter um encontro com Deus, ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque a gente precisa se reconciliar com as figuras que Deus nos dá nessa terra. A gente desvaloriza o nosso pai, a gente não está nem aí para os nossos mestres, a gente também não está nem aí para os nossos pastores, e a gente vai vivendo como se fosse ovelhas, querendo a companhia dele no vale da sombra da morte, mas não querendo sentar para ouvir, não querendo se submeter quando é direcionado, não querendo ser conduzido quando está ferido, porque esse é o papel de uma identidade curada. Atenção, igreja, Deus quer nos levar mesmo para um outro nível. Isso não é frase de efeito não, gente. Deus quer fazer de você filho, discípulo, ovelha. Você precisa ser uma ovelha que dá cria. O pastor A.B. Uber, essa é uma frase dele, muito conhecida: ovelha sadia sempre dá cria. Você precisa da nutrição, você precisa comer a palavra de Deus. Eu sei que existe uma onda aí dos desigrejados, que por sinal é muita gente mesmo, e eu acho que eles têm razão por muitas coisas, mas gente, Deus não tem outro projeto, ok? O projeto de Deus é igreja, comunidade. Ele inventou a igreja, Ele inventou família. Invente o que quiser diferente, fique à vontade. Eu continuo crendo, amando, investindo na família, na igreja, porque é a igreja que Ele vem buscar. Aleluia. Ele não vem buscar ONGs, Ele não vem buscar empresas, Ele vem buscar a igreja. Igreja é composta de ovelhas. Você é uma ovelha? Na sua identidade você precisa ser um vaso. Irmãos, vaso fala da nossa capacidade de se quebrantar nas mãos do oleiro, sabe? Você está se quebrando ou se quebrantando? Os muros, as cabeçadas que você está dando na vida, você vai bater a cabeça até quando, querido? Se você está batendo mais a cabeça e aprendendo com as dores que você está promovendo, você precisa se converter de novo, a ser um vaso nas mãos do oleiro. Gente, sabe o que o vaso faz? Sabe o que o oleiro faz com o vaso nas mãos? Ele vai só modelando. Quem está modelando você? Quem está modelando a tua identidade, o teu destino? Ou será que nós estamos tão arisca, tão desconfiados, tão feridos, que a gente tem que fazer um rodeio enorme para te dizer: oh, amada, a sabedoria edifica, a tola destrói. Sabe, irmãos, alguns anos atrás o meu antigo pastor dizia o seguinte: vai ser muito mais desafiador para vocês pastorear no futuro, tá certo?
Daqui a 10, 20 anos vai ser muito mais desafiador você ministrar, porque até para pregar a palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado, entende? Mas é só para a gente ferida que a gente tem que ter muito cuidado, porque quem está sarado, e não sou eu que vou fazer isso, é a palavra de Deus, é o amor de Deus. E a minha oração hoje foi: Deus, nos batiza com uma identidade cristocêntrica, gente. Porque Deus não vai entregar coisas grandes para a gente ferida. Deus não vai entregar os grandes sonhos para a gente que não consegue lidar com o confronto, com a conversa transparente, com o mais profundo, não para te rejeitar. Nós já aprendemos, eu creio que a Casa Viva está aprendendo isso. Nós não somos adeptos da culpabilidade, da religiosidade. Isso pesa, a tua consciência já te culpa. Você não precisa de um ambiente para te culpar, mas você precisa se submeter a um ambiente que vai ser instrumento de Deus para te curar. Você quer isso? Você entende o que Tiago 5,16 diz? Ele diz assim, confessem os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Ei, deixa eu te dizer, quando você peca e pede perdão a Deus, você é perdoado, mas quando você confessa numa célula é que você é curado. É quando você confessa com um irmão, com uma irmã, para o seu marido, para a sua esposa, que você é curado. Não há cura longe de relacionamento, igreja. Nós precisamos dos mandamentos recíprocos. Sabe o que isso significa? São mais de 40 mandamentos no Novo Testamento que diz assim, uns aos outros. Orem uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, consolem uns aos outros, sirvam uns aos outros. O que é que você está fazendo na igreja com os outros? Você sempre será bem-vindo e venha mesmo, mas eu preciso te dizer, ei, eu quero te chamar para uma obra mais profunda. Eu quero te chamar para um mergulho mais profundo. Você não pode ser consumidor do evangelho. Você tem que ser um discípulo que se engaja na visão, no reino. Gente, é isso, é entrega do seu tempo, do seu carro, da sua família, porque com Jesus ou é tudo ou é nada. Eita, pastor, nem sabia que era assim. Se eu soubesse, nem tinha entrado. Desculpa, alguém precisa te avisar, né? Quem comigo não junta espalha, disse Jesus. Ou é trevas é luz, ou luz com Jesus, pessoal. Ou o caminho é estreito, ou o caminho é largo, pessoal. Eu não posso, como dizia um pastor amigo, cuidado para você não ser a igreja que transforma vinho em água. Porque na época de Jesus se transformava água em vinho. Água em vinho é milagre. Vinho em água é mundo. É desastre. É assim, rapaz, olha que impressionante, só não é milagre, irmãos. Nós precisamos crescer na nossa identidade como filho, como vaso, como amigo de Deus. Vocês percebem que Deus está falando essas coisas com a gente em momentos diferentes, pontualmente. No último Movidas, minha esposa ministrou sobre isso, as mulheres, dizendo, ei, vamos ser amigas de Deus, porque na amizade a gente conhece os segredos do seu coração. Salmo 25:14, os segredos do coração do Pai é revelado para amigos. Você quer ser amigo ou quer ser um consumidor, um frequentador? Gente, tudo isso é bom. Muita gente quer igreja grande, e eu quero falar bem delas, porque semana passada um pastor de uma igreja grande nos ensinou como é que honra. Nunca vi isso na minha história. Gente, igreja pequena é uma bênção. Nunca vi isso, gente. E pastor de igreja grande falando bem de igreja pequena. Peguei o código já. É uma bênção igreja grande. Já fiz parte de uma. Tudo funciona, o ministério infantil tem líder, tem tudo. Meu Deus, tem tudo. E eu lembro que nos primeiros dias, eu e Vanessa orando e sonhando com a Casa Viva,
E a minha esposa dizia assim: amor, tem que ser de Deus mesmo, né? As pessoas que vêm para Casa Viva, porque não é fácil ser membro de uma igreja que tem tanta coisa para fazer ainda, que tem tanto que investir, irmãos, que tem tantos desconfortos que nós estamos vivendo, desconforto dos céus, tá certo? Não é reclamação nem murmuração, porque isso nem faz parte de mim. E depois da palavra de domingo, aí é que eu estou curado mesmo. Entendeu? Mas, gente, tem um desconforto dos céus para nós. Deus quer fazer grandes coisas na gente, no nosso meio. Estamos preparados para isso? Somos vasos, somos filhos, somos realmente pessoas envolvidas, engajadas no reino de Deus? Glória a Deus, esse som aqui, ó, faz parte do crescimento. Crianças vivas. Não é? Irmãos, eu quero saber se você topa mergulhar na sua cura. Irmãos, a partir de quarta-feira agora, eu vou ministrar um curso na nossa igreja chamado Propósito. Meu Deus, como é perfeito o tempo de Deus, como é perfeito os momentos. Por que turma única? Porque se eu pudesse dizer, venham todo mundo aqui na quarta-feira, pastor, é porque não dá mesmo, vai para o online. Seria essa uma chance que Deus nos dá, da gente estar aqui como turma única, para a gente entender o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida, porque eu não posso dizer para você assim, ó, Deus tem um propósito específico para a sua vida, sem lhe mostrar qual é o propósito que Deus tem para você, irmãos. Deus já tem um propósito para você. E um homem de Deus que escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito, o livro cristão mais vendido depois da Bíblia. Rick Warren, esse pastor ainda é vivo. Ele escreveu esse livro, ele traz 5 propósitos: comunhão, adoração, serviço, maturidade e missão. Nós vamos ministrar esses 5 propósitos em 7 aulas. Venha quarta-feira, venha receber mesmo de Deus o que Deus tem para você, porque a gente ainda vai chegar, espero, no próximo domingo, a falar sobre o teu propósito específico, e uma dessas coisas tem a ver com seus dons. E deixa eu lhe informar uma coisa muito importante: quem fizer o curso Propósito, nós vamos dar um brinde para essa turma. Por quê? Porque nós vamos fazer um teste de dons, porque eu descobri que o teu propósito está ligado ao teu dom. Mas eu também estou assustado com a quantidade de discípulos que não sabem nomear os seus dons. Mas qual é meu dom mesmo, hein? Vamos te ajudar, queridos. Você não pode mais viver uma semana sem saber quais são os seus dons, porque você tem que fluir nos seus dons para encontrar o seu propósito específico. Mas não sai fazendo o específico sem compreender o propósito geral de Deus, que será ministrado nesse curso. E nessa série eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Espero você quarta-feira, porque nós temos um desafio aqui: dar início a uma trajetória para uma igreja saudável. Nós temos orado sobre isso, temos profetizado sobre isso, temos conversado sobre isso, temos lido sobre isso, temos sentido vários desconfortos sobre uma igreja doente. Não flui, não cresce, não avança. Gente doente não cresce, não avança, ou vai multiplicar a doença. Aí daqui a pouco nós estamos construindo uma torre de Babel, misericórdia. Jesus vai chegar lá e dizer assim: para com esse negócio aí, tem nada a ver, sai. E Deus não tem propósito de torre de Babel para nós. Deus tem uma missão para nós. Deus tem uma coisa extraordinária para a igreja Casa Viva, e Deus vai honrar o seu propósito pessoal quando Ele perceber no seu coração que você honra o propósito dEle. É assim, gente, planta a semente no reino dEle, que Ele vai olhar para você e vai dizer assim: bora, meu filho, tem muita coisa só para você, que eu vou fazer com você, não é nem na Casa Viva, é a partir da Casa Viva, para as cidades, para os estados, para as nações. Eu vou fazer você crescer, prosperar. Gente, eu conheço igrejas, pastores que estão fluindo nisso. Sabe por quê? Porque decidiram tratar a sua identidade. Feche seus olhos.